Glória a Deus. Vamos continuar orando uns pelos outros. Amados, eu queria fazer a vocês a pergunta, a mesma pergunta que eu fiz a alguém na tarde de hoje. A pergunta é: o que você acha de um cunhado que casa com a própria cunhada e ainda tem filhos com ela? O que você pensa de um homem como esse, capaz de casar com a própria cunhada e ainda gerar filhos com ela? A resposta que eu ouvi da pessoa a quem eu perguntei foi literalmente: isso seria uma sem-vergonhice. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas talvez seu pensamento é o mesmo. Um homem capaz de casar com a sua própria cunhada é um homem que não tem vergonha na cara. Mas, irmãos, e se eu dissesse que em determinado caso, um homem, um cunhado, o casamento de um cunhado e uma cunhada, não seria apenas algo ordenado por Deus, mas seria também uma das maiores demonstrações de amor de um irmão por outro? Você acreditaria nisso? Como assim, pastor? Algo ordenado por Deus? Não apenas isso. Não apenas ordenado por Deus, mas uma demonstração de amor de um irmão por outro irmão. Para você entender a possibilidade do que eu estou dizendo, eu convido que você abra a palavra de Deus mais uma vez no livro que nós estamos estudando, Deuteronômio, capítulo de número 25. Vamos meditar nos versos 5 a 10. Quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, versos, obrigado, Everardo, de 5 a 10. Hoje nós vamos meditar sobre a lei do cunhado, ou a lei do levirato. A palavra cunhado em latim é levi, por isso levirato. Vamos tentar entender o que é que Deus quer nos ensinar por meio desses versículos estranhos, nos quais nós vamos meditar hoje, que não são tão estranhos como a próxima lei que nós vamos meditar talvez quinta-feira. Essa é mais estranha do que a de hoje, mas tem algo a nos ensinar por meio dela, com certeza. Vamos ler então Deuteronômio 25, versos 5 a 10, em atitude de oração, pedindo que Deus fale aos nossos corações aquilo que Ele quiser falar. Verso 5: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Verso 6: o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa
do descalçado. Vamos orar mais uma vez, pois precisamos. Senhor Deus, amado Pai, eu agradeço ao Senhor por este ajuntamento solene, Deus. Pai, eu nem imagino as dificuldades que cada um de nós aqui teve que enfrentar para chegar a este lugar, Pai. Mas eu sei que foram muitas. Então eu peço, Pai, que assim como o Senhor já nos abençoou por meio das orações, por meio dos louvores, agora o Senhor também fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, porque nós necessitamos, Senhor, não apenas falar contigo, mas nós necessitamos também Te ouvir. Senhor, existem áreas da nossa vida que precisam ser tocadas pelo Senhor. Existem áreas do nosso ser que precisam ser transformadas pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. E é exatamente isso, Senhor, que nós pedimos que aconteça agora. Que nós saiamos, Senhor, para aqueles portões, quando a hora chegar, diferentes, Senhor, transformados de como nós entramos aqui. Pois tudo isso nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer nas nossas vidas. Não importa o pecado contra o qual estejamos lutando. Não importa, Senhor, a força da tentação que estejamos enfrentando. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. E é por isso que nós pedimos e agradecemos. Não no nosso nome, não no nome de homens, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, pelo que nós podemos ver aqui na leitura, a lei do cunhado ou a lei do levirado não era de forma alguma uma lei indecente ou uma lei que incentivava o adultério ou a traição. E não era porque um casamento entre um cunhado e uma cunhada só poderia acontecer em determinadas situações, sob determinadas condições. Primeira condição que precisaria haver era que dois irmãos morassem juntos. E a palavra juntos aqui não significa necessariamente no mesmo cômodo, mas juntos aqui, eu diria, na mesma área geográfica, no mesmo terreno, ou talvez até no mesmo casarão. Isso ainda hoje é comum. Os casais contraírem matrimônio e mesmo assim ficarem morando com os pais. E isso no Oriente Médio é mais comum ainda. Era no passado e ainda hoje é. Que as famílias elas continuem morando próximas umas das outras. Então a primeira condição que deveria haver era essa: dois irmãos morarem juntos. Mas existia uma segunda condição que era ainda mais importante que a primeira. Eles não apenas deveriam morar juntos, mas um deles morreria, e o que é mais importante, morreria sem filhos. Se um dos dois irmãos morresse sem filhos. Morrer sem filhos ou passar a vida sem filhos, talvez na minha cultura, na tua cultura, na nossa cultura, não seja lá um problema assim tão grande. Infelizmente nós percebemos que na mente de algumas pessoas não ter filhos parece que é até um alívio, né? É melhor ter um animal, é melhor ter um cachorro do que ter um filho. Essa ideia parece que ela vai ganhando força nos nossos dias. Porém, naquela época, ou na cultura bíblica, ter filho não é problema. Ter filho é bênção do Senhor. A Bíblia sempre mostra que filhos, no plural, é sinal de bênção de Deus. É Deus abençoando um casal, é Deus abençoando uma família. Além do mais, um filho era a maneira como o nome da família permanecia. A árvore genealógica continuava. E as terras eram passadas de filho para filho. Então era algo muito importante que o casal tivesse filho. E caso o homem morresse sem ter, algo deveria ser feito para que o nome dele não se apagasse
na terra de Israel. Então, cumpridas essas duas condições, vinham as ordens, vinham os mandamentos. Primeiro, para a viúva, o verso 5 diz que ela não poderia casar com outro estranho, com alguém de fora da família. Não diz que ela não poderia casar, ela poderia, mas logo assim de cara, ela não poderia ir atrás ou receber cantadas de alguém de fora da família. E aqui nós percebemos mais uma vez a importância da família. A importância da família. Então ela não poderia casar com alguém de fora. E havia um motivo para isso. Um motivo mais importante do que o próprio ego dela, do que a própria vontade dela. Nós vamos ver que motivo é esse. Ao invés disso, ao invés de se casar com um homem de fora da família, o texto diz que seu cunhado, o irmão do seu marido, que não morreu, claro, a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela, olha a palavra, a obrigação de cunhado. Vai exercer para com ela a obrigação de cunhado. A obrigação aqui é tomá-la como mulher. Tomá-la como mulher e gerar filhos com ela. Irmãos, essa lei do cunhado, ela não é uma novidade que Moisés inventou. Naquela época, outros países já praticavam essa lei. E se você pesquisar, ainda hoje, você vai encontrar países da Ásia e até da América do Sul, que praticam algo semelhante a isso. E aí você pergunta, pastor, com qual motivo, com qual objetivo uma mulher viúva deveria se casar com o seu cunhado? Não com alguém de fora, mas com o seu cunhado. Irmãos, o verso 6 é impressionante. O verso 6 diz que o primogênito, ou seja, o primeiro filho que nascesse daquela união, que ela lhe der, será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. O que a palavra de Deus está dizendo é que o objetivo disto era para que aquele casal tivesse um filho, e o primeiro filho, não os outros, mas o primeiro filho, o primogênito, recebesse o nome de seu pai, e ele continuasse o nome do seu pai na terra de Israel. É como se dissesse, é como se o texto estivesse dizendo que o homem faleceu, o homem morreu, mas agora o seu irmão vai ressuscitar o nome dele em Israel, e ele vai continuar então a descendência daquele homem em Israel. Se você pensar, o casamento entre o cunhado e a cunhada poderia ser bom para muitas pessoas, especialmente para a viúva. Imagina ela não ter que sair da sua casa, imagina ela não ter que sair da sua terra, imagina ela não ter que conhecer outra família. Agora, em momento de dor, de luto, de sofrimento, ela poderia continuar ali mesmo. Não seria bom para ela? Mas esse não é o objetivo, porque ela deveria casar com o cunhado e o cunhado deveria casar com ela. Não era por causa deles, o motivo era por causa do que morreu. Não era porque eles queriam, não era por amor a eles, era por amor a outra pessoa, era por causa do nome, da reputação, da herança de outra pessoa. Então a motivação não era o amor próprio, a motivação era o amor àquela pessoa que partiu, aquela pessoa que faleceu. Então aqui nós já começamos a entender o que Deus queria do seu povo e também o que Deus quer de mim e de você. Mas aí alguém poderia perguntar,
pastor, e se ele não quisesse? A viúva provavelmente não ia rejeitar essa possibilidade quando o tempo certo chegasse. Mas e se o cunhado não quisesse? Não, eu não quero me envolver com a minha cunhada, eu não quero suscitar descendência ao meu irmão, não quero. Ele poderia rejeitar? Sim, ele poderia. Ele poderia, e os versos 7 a 10 falam sobre as consequências dessa rejeição. Nesse caso essa fosse a decisão dele, a cunhada rejeitada, olha só como é viúva e agora rejeitada pelo cunhado. Se ela já estava sofrendo, agora ela sofre ainda mais. O que ela faz? Ela teria que subir a porta aos anciãos. Irmãos, a porta da cidade naquele tempo era, de certa forma, um tribunal da cidade. Era o local onde as pessoas passavam. Era o local onde os assuntos eram discutidos e decididos. Então ela tinha que ir ao tribunal, aos anciãos, às autoridades da cidade. E ali ela ia expor o caso. Aí ela ia dizer o que aconteceu, ela ia dizer que o seu cunhado não estava querendo cumprir a sua obrigação, e o que é mais grave, ele não estava querendo suscitar descendência ao seu irmão. Ele não estava querendo dar um filho para o seu irmão, porque o filho primogênito, lembra, que não seria de quem gerou, seria do irmão que faleceu, ia receber o nome dele, para que o irmão continuasse a sua descendência na terra. Então a cunhada, com coragem, faria isso. E aí os anciãos, os homens experientes da cidade, os mais velhos, a palavra de Deus diz que eles tentariam convencer o rapaz. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia não está obrigando aquele homem a casar, porque a Bíblia é bem clara que deve haver amor entre o casal. Então Deus não está obrigando aqui o cunhado a casar sem amor. O que os anciãos fariam? Eles sentariam com ele e tentariam convencer o rapaz a casar com a sua cunhada. E ele poderia ouvir os anciãos: realmente é melhor, é o que a palavra de Deus está dizendo que eu devo fazer, e por amor ao meu irmão eu vou fazer isso, vou fazer esse sacrifício, digamos assim. Porém, poderia ser que ele não quisesse, poderia ser que ele persistisse e dissesse: eu não quero, a minha cunhada não foi com ela que eu sonhei casar, eu não quero casar com ela, gerar um filho para o meu irmão, eu não quero. Nesse caso, a mulher deveria voltar à presença dos anciãos e fazer duas coisas. Primeiro, ela tinha que literalmente descalçar o sujeito. Ela tinha que literalmente tirar a sandália do pé do seu cunhado. Por que, irmãos, ela teria que fazer isso? Naquela época, uma sandália não era apenas um calçado. Uma sandália simbolizava a posse de alguma coisa. Por quê? Porque quando alguém pisava em um terreno, quando alguém pisava em uma propriedade, ele não pisava descalço, ele pisava com a sua sandália. Quando alguém media o terreno, que era a propriedade dele, ele não media descalço, ele media com a sua sandália. Então, tirar a sandália de alguém significava que agora você não tem mais a posse e nem a responsabilidade por determinado objeto, por determinada pessoa. Aquela responsabilidade, aquela posse não é mais sua. Eu vou tirar a sua sandália, ou seja, eu vou tirar o seu dever, eu vou tirar a sua responsabilidade, o seu direito sobre a minha vida. Então, aquele homem estaria perdendo agora
a responsabilidade, o direito sobre o que era do seu irmão, inclusive a viúva. Existe um capítulo que eu incentivo vocês a meditarem nele em casa e que vai ilustrar vários costumes que nós estamos vendo aqui em Deuteronômio 25, que é Ruth, capítulo 4. Leia Ruth 4 em casa e você vai ver que várias coisas que estão sendo citadas aqui são ilustradas lá no capítulo 4 de Ruth. O cunhado então, prosseguindo, o cunhado então era castigado com a perda da responsabilidade referente àquela família, mas não parava por aí. A cunhada deveria também se aproximar dele e lhe cuspir no rosto. Imagina só, irmãos, na porta da cidade, no maior movimento da cidade, um homem é cuspido no rosto por uma mulher. Um gesto de extrema humilhação aquele homem tinha que passar. E aí o texto continua, e protestará e dirá, escute isso, porque é algo tão grave, pastor, tirar a sandália de um homem, cuspir no seu rosto, porque é algo tão grave? E protestará e dirá, assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. É assim que vai acontecer com o homem que não quer levantar, edificar a casa do seu próprio irmão, um parente seu. Ele não quer. E aí ela continua, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Irmãos, a vergonha não vinha só para ele, não. Ele não quis levantar a casa do seu irmão, ele ia levantar a dele, não ia? Ele não queria edificar a casa do seu irmão, ele ia edificar a casa dele, não ia? Mas por causa do egoísmo dele, a casa que ele levantasse seria envergonhada, seria chamada de a casa do descalçado. Andando na rua, olha o filho do descalçado, olha a esposa do descalçado, olha a família daquele homem, lembra? Que não quis edificar a casa do próprio irmão, está aí ele passando, ó. Esse é um descalçado. Aí talvez alguém pergunte, pastor, naquela época, o que levaria um homem a não querer edificar a casa do seu próprio irmão? Não era só o primeiro filho que seria do irmão? Qual era o problema de fazer isso? Talvez um dos motivos que explicam, irmãos, por que alguém se rejeitaria a fazer isso, se encontra em Números, capítulo 27, versos 8 e 9. Agora vai fazer sentido. Olha qual poderia ser a motivação de um homem desse. Números é o livro anterior, não precisa nem ir longe, capítulo 27, ainda falando de herança, ainda falando de terra, que é algo tão importante para o ser humano. Olha o que diz Números 27, verso 8 e 9. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Alguém morreu sem filho, passa a herança dele para a filha dele. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a quem? Aos irmãos dele. Porque alguém poderia rejeitar, casar com a cunhada, suscitar herança ao seu irmão falecido, gerando um filho para ele, que ficaria com a herança dele. O motivo é simples, é porque se ele não gerasse filho para o irmão dele, provavelmente a herança ficaria com ele.
Ele estaria então pensando em si. Peraí, mas se eu gerar um filho, a herança vai para o filho. Por que eu vou gerar herança para um filho que não vai ser meu, se eu posso ficar com a herança para mim? Aqui nós vemos, irmãos, portanto, uma atitude extremamente egoísta que um irmão poderia tomar para com a sua própria filha na época de Israel. E essa atitude ela pode ser ilustrada, sabia? Isso aconteceu antes mesmo da lei, isso aconteceu. E a história que ilustra isso é Gênesis capítulo 38, versos 1 a 10. Uma história que deveria ser de vida, mas por causa do egoísmo acabou se tornando uma história de morte. E vocês vão entender por quê. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 38. Existem dois textos que ilustram isso, né? Um deles é Ruth 4, o outro é Gênesis 38, versos de 1 a 10. Talvez agora vai ficar mais claro ainda, irmãos, que atitude Deus não estava querendo que o seu povo tivesse, tá bom? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 38, versos 1 a 10, dizem assim: Aconteceu por esse tempo que Judá, um dos filhos de Israel, se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, preste atenção. E o pai lhe chamou primeiro filho. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã, segundo filho. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá, terceiro filho. Ela estava em Quezime quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Vale a pena viver longe de Deus? Vale a pena fazer o que é contrário à vontade de Deus? O salário do pecado é a morte. O primogênito de Judá não fazia o que era agradável a Deus, por isso Deus o disciplinou, tirando a sua vida. Tamar agora ficou viúva, não foi? Ela era a esposa do mais velho. Ele morreu, Deus tirou a sua vida. Então disse Judá a Onã, o segundo: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, lei do cunhado, e suscita descendência a teu irmão. Exatamente o que está escrito lá em Deuteronômio 25, 5 a 10. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era o quê? Mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Irmãos, nós vemos aqui que Onã até casou com a mulher do seu irmão falecido, até obedeceu o seu pai, até casou com ela, porém, sabendo que o filho não seria dele, ele não quis gerar filho com a sua esposa. Ele não quis gerar descendência, porque ele sabia que a descendência não era dele, porque ele sabia que a descendência seria de outro, no caso esse outro era o seu próprio irmão. Uma atitude má diante do Senhor de egoísmo, e que por isso trouxe uma consequência, um castigo de Deus, pior ainda,
do que o de Deuteronômio. Deus o fez morrer. Deus se desagradou tanto da atitude de Onã, que tirou a sua própria vida. Tirou a sua própria vida. Isso nos ensina, irmãos, que uma atitude egoísta, seja com quem for, não vale a pena. Uma atitude de pensar apenas em si, seja com quem for, não vai ser vista com bons olhos perante o Senhor. Eu creio que esse texto ele ilustra muito bem o que Deus não queria que acontecesse com o seu povo. E agora que nós entendemos o texto, a pergunta que devemos fazer é: como isso se aplica às nossas vidas? Como isso se aplica às nossas vidas? Irmãos, de uma coisa eu tenho certeza: nós não estamos mais debaixo da lei do levirado. Glória a Deus, né? Essa lei, nós não estamos mais debaixo dela, tá bom? Então não fique aí preocupado, né, de ter que casar com o cunhado ou com a cunhada. Isso aqui já passou, nós não estamos mais debaixo da lei. Porém, irmãos, esse texto ensina algo que ainda vale para mim e para você. O que é, pastor? É a necessidade que nós temos de trocarmos o egoísmo pelo altruísmo, especialmente em relação à nossa família. O que é o egoísmo? O egoísmo é a característica essencial de todo ser humano. É o amor que todo ser humano tem por si mesmo. É o amor que todo ser humano tem pelo que é seu, pelo seu nome, pelas suas conquistas, pelos seus desejos, pela sua vontade. Irmãos, o que eu mais escuto é: ame-se a si mesmo. Às vezes tem até crente que coloca isso nas redes sociais. Você tem que se amar. Tem não! Você já se ama exageradamente. Nós já nascemos com amor próprio no nível lá em cima, derramando pela tampa. Todo ser humano já se ama. O ser humano precisa aprender a se amar menos. Tanto é que o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo é amar a si mesmo? Não. O segundo é amar o seu próximo como você já se ama. Deus não manda o crente se amar, porque ele já se ama. Deus manda o crente aprender a amar o outro, amar o próximo, porque isso é difícil. O egoísmo é a característica essencial de todo ser humano. Paulo disse isso, que nos últimos dias seria ainda pior. Os homens seriam amantes de si mesmos. E não é isso que nós vemos por onde nós andamos. Se nós não tivermos cuidado, até no meio evangélico, nós vamos ver o amor a si mesmo. Dentro da igreja, a preocupação com o eu, com a minha vontade, com a minha opinião, com o meu ministério, e não com o outro, e não com a necessidade do outro, e não com a opinião do outro. Então o que esse texto nos ensina vale ainda hoje. Eu tenho que trocar o egoísmo, o amor a mim, pelo altruísmo, que é o amor aos outros, inclusive aos meus familiares. E por que eu digo inclusive aos meus familiares? Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos tratar bem os de fora e tratar mal
os de dentro. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos tratar os de fora melhor do que tratamos os da nossa própria casa, a nossa própria família. Inclusive, irmãos, hoje eu estava lendo a reportagem que tem o seguinte título: Os parentes pobres de famosos milionários. Parentes pobres de famosos ricos. E a lista é imensa. Eu fiquei impressionado. Duas coisas me impressionaram. Primeiro, muitos famosos ricos têm parentes morando na rua, tem parente passando necessidade. E eu vou ser justo, porque alguns deles rejeitaram ajuda, às vezes foram para as drogas, e o parente rico tentou ajudar, e alguns não quiseram. Vamos ser justos. Mas outros, irmãos, é por puro egoísmo mesmo da pessoa rica. Essa foi a primeira coisa que me impressionou. A segunda é que alguns desses parentes ricos estavam dispostos a gastar milhões com pessoas de fora da família. Não gastavam com alguém da família, mas estava disposto a gastar milhões. Tem até um homossexual que presenteava o seu marido não, seu companheiro, com presentes milionários, mas o irmão dele vive na rua. Você conhece alguém assim? Não estou perguntando se você conhece um milionário, não. Você conhece alguém que ajuda mais os de fora do que os de dentro? Será que você não está sendo assim? Será que você não está tratando melhor os de fora do que os de dentro? Talvez você é super educado com alguém de fora. Tão educado que tem gente que acha até que você é besta. Rapaz, fulano é tão boazinha que parece que ela é besta. Com alguém de fora é uma educação, mas dentro de casa, com a própria família, aí é os berros. É super paciente no trabalho, é super paciente com os amigos, com os desconhecidos, bota até um lenço para não pisar na lama. Mas dentro de casa, com quem conhece, o pavio é curto. Na primeira que faz, já é os gritos, e não é elogio não, é para derrubar mesmo. E às vezes até, irmãos, em questões financeiras mesmo. Está disposto a pagar uma energia até de um irmão da igreja, mas tem parente que está com a luz cortada. Por falar nisso, eu achei interessante que o apóstolo Paulo disse sobre o sustento das viúvas em 1 Coríntios 5 e 8. Ele disse assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, falando em termos financeiros, Paulo diz: esse tem negado a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, um dos motivos para aquele sujeito não querer suscitar descendência ao seu irmão é porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele poderia perder algo, inclusive materialmente.
Quer que eu seja sincero? Se nós formos altruístas, se nós não nos preocuparmos apenas com as nossas necessidades, nós vamos perder algumas coisas. Nós vamos deixar de ter algumas coisas que a gente gostaria de ter. Mas uma coisa é certa: Deus vai ver e Ele vai recompensar. Ele vai retribuir. Quando nós não pensarmos apenas em nós, mas pensarmos no outro. Por falar nisso, o texto que eu incentivei vocês a ler em casa, Ruth capítulo 4, só para adiantar um pouco, ele vai falar sobre um homem que tinha condições de ajudar a sua família. E ele não apenas tinha condições, mas ele decidiu ajudar. Ele se tornou um resgatador de uma viúva. O nome dela era Ruth. E ao decidir resgatar Ruth, ele casou com ela e Deus recompensou Boaz. Do casamento veio um filho. O nome desse filho era Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi, o grande rei de Israel, do qual veio o meu Salvador e o teu Salvador, Jesus Cristo. Deus recompensa, irmãos. Estou dizendo aqui para a gente ser besta, para não sermos sábios, não. Mas seria bom que nós nos perguntássemos: o que eu estou podendo fazer pela minha família e eu não estou fazendo? Em termos de palavras, o que eu posso dizer? Em termos de orações, eu preciso orar mais. Também em termos financeiros, eu posso ajudar com uma pequena quantia algum dos meus parentes que está precisando. Por que eu posso ajudar os de fora e não posso ajudar os de dentro? Vamos perguntar para Deus o que nós podemos fazer e não estamos fazendo. E eu concluo falando que não existe apenas a necessidade de ajudar, mas também existe a necessidade de ser ajudado. E talvez você está aqui essa noite e você não sente que tem um amor da sua própria família, ou de algum parente, ou de algum familiar. Você sente que não tem carinho, você não ouve o que gostaria de ouvir, você não recebe o amor que gostaria de receber. Pois eu queria dizer para você que existe um parente chegado, chamado Jesus Cristo. Se você não tem o amor de alguém, saiba que o amor de Jesus preenche o nosso coração. O amor de Jesus é capaz de preencher o teu coração, o vazio que você estiver sentindo por causa de algo ou alguém que não chega até você, que não trata como você gostaria de ser tratado. Saiba que Jesus te ama e Ele quer preencher o vazio do teu coração. Se tão somente você aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Ele não vai te obrigar a casar com Ele, mas Ele quer te convencer, Ele quer te persuadir a ter um compromisso com Ele a partir de hoje. Então, se você está aqui essa noite ou me escuta e ainda não tem esse relacionamento com Jesus, saiba que é isso que está faltando para você. Ele pode transformar todos os teus pecados, Ele pode te transformar de todos os teus vícios, de todas as práticas erradas. Não confie em você, confie nele e se entregue para Ele. Quero convidar a igreja a orar neste momento e perguntar para Deus o que você pode fazer por alguém que Ele traga ao teu coração. Não precisa ser alguém da família. Ele não diz para fazermos o bem apenas a alguém da família, mas Ele ensina que deve começar por ela. Mas pode ser alguém de fora, alguém que Deus está mostrando que pode ser feito algo por ela. Orar mais, falar com Ele, talvez ajudar materialmente. Diga para o Senhor: Deus, me dá sabedoria. Deus,
me dá condições de ajudar aqueles que estiverem ao meu redor. E antes de concluirmos, eu pergunto se há alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar o convite de Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que gostaria de encontrar em Jesus o amor que não pode ser encontrado em nenhum lugar na terra, que é o amor perfeito, o amor de Deus. Será que tem alguém nessa situação que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, com fé, o que gostaria de se reconciliar com Ele neste momento, porque estava afastado dos caminhos dele, mas hoje decide voltar? Será que tem alguém que crê no que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração agora? Você crê que Ele pode te libertar, que Ele pode te salvar? Levanta a mão dizendo: eu quero, eu recebo, eu aceito esse Jesus, que apesar de me conhecer, me ama e morreu em meu lugar. Se não tem ninguém, que a palavra de Deus e o Espírito Santo continuem falando aos nossos corações. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero assim, que é para mim ter mais humano. Amém. Glória a Deus. O irmão Manassés está pedindo oração para que ele possa ter mais amor. Glória a Deus. Essa é a oração que todos nós estamos precisando, né? Precisamos ter mais amor pelo próximo, pelo outro. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que diz não aquilo que é fácil, mas aquilo que precisamos ouvir, Deus. Nós queremos sair daqui, Senhor, constrangidos. Nós queremos sair daqui, Senhor, arrependidos. Senhor, arrependidos de sermos tão egoístas, de tantas vezes, Senhor, pensarmos no que é bom para nós e esquecermos o que é bom para o outro. Tantas vezes, Senhor, nos preocuparmos com a nossa vontade, com a nossa opinião, Pai, com o nosso jeito, e tantas vezes esquecermos, Pai, de ouvir, tantas vezes, Senhor, esquecermos de abraçar, tantas vezes, Senhor, esquecermos de ajudar. Pedimos perdão, Senhor, porque não foi este o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Pelo contrário, Ele desceu do céu, não para fazer a própria vontade, mas para se sacrificar por amor a nós e para fazer a vontade do seu Pai. A oração que o Manassés faz agora, Senhor, nós fazemos também. Senhor, ensina-nos a amar mais. Precisamos, Senhor, ser reconhecidos como cristãos verdadeiros, Senhor, seguidores do amor de Deus. Ajuda-nos, Senhor, em relação, inclusive, aos nossos familiares. Senhor, às vezes é tão fácil criar mágoa no coração, Senhor, porque nós pregamos e não quis, nós oferecemos, Senhor, ajuda até para se libertar e não quis. Pai, que esse sentimento não exista dentro de nós, que não haja um sentimento de desistência, Pai, que não haja, Senhor, um sentimento de altivez, de orgulho, não, Senhor, mas que continue havendo um sentimento de persistência, um sentimento de amor, inclusive pelos nossos familiares. Que o Senhor nos desperte agora, Senhor, mais e mais, para sermos não apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Abençoa a todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanharam por meio das redes sociais. Abençoa, Senhor, o restante desta semana, inclusive, Pai, o dia de amanhã, no qual à noite haverá o círculo de oração. Pai, que continue sendo uma bênção na vida desta igreja. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu encerro este culto agradecendo a Deus pela presença de todos, que Deus continue fortalecendo e desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos e uma volta abençoada e protegida para os vossos lares. A igreja está linda hoje, viu? A presença de vocês nos alegra. Voltem sempre em nome de Jesus.